Eu só quero então confirmar uma coisa com o senhor. Esse negócio da pensão socioafetiva só se dá quando o camarada resolve por livre e espontânea vontade ir no cartório, e vou falar aqui no português coloquial, assumir juridicamente aquela criança, só nesse caso. Sim. E esse negócio que o cara namora 1 ano, ou 2 anos a moça, cria um vínculo ali de amizade com a criança, depois termina. Não existe isso então da moça pedir pensão socioafetiva para ele? Ele é emocionado, nós somos da antiga, nós sabemos, né? Sofremos muita lavagem cerebral da Disney, de filminho de romance, comédias românticas, então a gente sabe que é bonito assumir famílias dos outros e etc e tal. Era, né? Graças a Deus estamos acordando. Eu acho bonito quem quer de livre e espontânea vontade. Para mim, eu não gostaria, entendeu? Então, assim, eu deixo bem claro que eu faço, inclusive, o processo. Se a pessoa quiser adotar ou quiser... Eu faço tranquilo, oriento, digo inclusive, que se ele desistir depois, não tem desistência. Mas não tem essa... namorei um emissor, ou namorei alguém que tem filho, ou alguém que foi divorciado e tem filho, e fui forçado. Não existe. Não existe. Inclusive, eu tenho um caso aqui, daquela... uma joalheria muito famosa de São Paulo. O cidadão morreu e um filho tentou reconhecer essa paternidade dele com o exame de DNA e ele era filho realmente. Você vê que as coisas começam a se desdobrar, começa a ficar incrível, né? O cara que era verdadeiro filho e a família dele entrou com um processo e os advogados muito bons conseguiram reverter porque a paternidade socioafetiva ela é vinculada à convivência. Então não adianta você, depois de 30 anos, que não conviveu com aquela pessoa, mesmo com o DNA dando positivo, ele não conseguiu reconhecer a paternidade socioafetiva. Você vê uma coisa interessante. A pensão socioafetiva, então, pelo que eu entendendo, ela vai exigir a convivência, ela vai exigir os 16 anos de diferença, e por fim, ela vai exigir o ato jurídico do cara ir no cartório lavrar o termo lá de reconhecimento. Sim, correto. Os 16 anos ele pode ser facultativo se você entrar com um processo judicial e o juízo deferir, mas isso nunca vai ser forçado. Aí já entra a convivência, a livre e espontânea vontade e uma sentença jurídica. Mas no cartório, via de regra, eles exigem os 16 anos. Olha aqui a pergunta do Lucas lá. Doutor Márcio, um cara de 22 a 26, um homem jovem, 22 a 26, que namora uma mãe solteira de 20, 17 anos por 2 a 3 anos, ela pode fazer com que esse cara pague pensão para a criança, ele não sendo pai, obviamente? Não. Se ele não assumiu a socioafetividade, não. É falácia e isso está estragando muito homem novo que tem relacionamento, inclusive com uma pessoa bacana, que pode ter um filho ou não, entendeu? E isso está estragando boas pessoas e bons relacionamentos poderiam existir só por causa de uma conversa que assim, não tem cabimento. Não existiu assim um caso que foi apresentado. Esse caso aqui é real. Eu não vi. Eu procurei e não achei e não vi ninguém apresentar. Rapaziada, o que eu e o Dr. Márcio estamos fazendo aqui é trazer luz a uma coisa que é muitas vezes tenebrosa, um assunto que é tenebroso. Nenhum de nós dois está dizendo aqui que você, que é lindo, maravilhoso e fácil namorar uma mulher que já venha, que tem um filho, tudo, que não é fácil, a criança, prioridade, tudo. O que a gente está trazendo aqui é um aspecto jurídico para tirar esse alarmismo da cabeça do cara. Se você vai namorar ou não, você é um homem adulto, você vai definir isso na sua vida. Só que você vai definir com informação dessa qualidade que o Dr. Márcio, que é um profissional da área, que já é um homem de 43 anos, está trazendo aqui pra gente. A gente não está falando para você, vai lá, corre, namora a moça que tem um filho se você não quiser. Não é isso. É que a gente está jogando o que existe na lei de verdade. E não o que ficam vomitando na rede social, e muitos caras ficam copiando e colando isso em todos os lugares. Você está ouvindo um profissional que opera dentro do mundo jurídico, especialista nessa área. Curiosidade minha, doutor, a mulher pode exigir, por exemplo, que o cara faça DNA? O DNA ele é obrigatório ou não? Vamos supor, o cara, ela desconfia que aquele camarada é o pai, ela tem praticamente certeza, o cara diz que não. Ela pode forçá-la, entre aspas, ou a justiça pode forçá-la, obviamente, a fazer o exame de DNA? Não, atualmente no nosso ordenamento jurídico, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Isso é bem difundido nas mídias quando se fala de bafômetro, né?
Sim. Mas prova biológica, ou você entregar alguma prova que seja livre e espontânea sua, um documento escrito, ninguém pode ser obrigado. Isso já gera uma coação. Mas, assim, a questão de não ir, a depender da ação que seja movida, se for uma investigatória de paternidade, você acaba assumindo que você é o pai porque você se negou. E aí ela pode entrar com o pedido de pensão. Não. Primeiro vai correr ação, vai haver a sentença jurídica, vai transitar julgada, depois dos recursos, mas de antemão eu já vi muitas sentenças que quando sai, primeiro a sentença de piso, mesmo que ele recorra, ele já começa a pagar alimentos, porque alimentos é importante, né? A criança não cessa a fome, né? Sim. Então ele tem que pagar. Mas geralmente, quando o homem se nega, o juiz ele dá a presunção, né, de paternidade. E aí começa a correr os alimentos. E geralmente quando acontece isso, o cidadão não recorre também, né? Vamos ser sinceros que é uma perda de dinheiro para ele, já que ele não foi achando que ia colar, não ir fazer. Mas, assim, foi justamente nesse tipo de vídeo que eu percebi que alguns colegas usavam o nome errado da ação. Aí eu pensava, se ele não sabe o nome da ação, como é que ele está falando que isso ocorre compulsório? Porque ele dizia que o pai entrava com a investigatória de paternidade. Se eu entrar com a investigatória de paternidade sendo pai, vai ser contra meu pai e não contra meu filho. O pai ele tem que entrar com a investigatória de filiação. E aí o cidadão começa a gerar vídeos, não sei se na hora por nervosismo, ele fala o nome errado da peça e não diz jurisprudência alguma, aí começa a jogar um terror, entendeu? Nas redes sociais. A vara de família é complicada. Eu costumo até falar que a vara de família, ela tem um abismo. Se você olhar muito para esse abismo, como na filosofia, né? Se você olhar muito para o mal lhe consome. Então não adianta você ficar pegando um caso ou outro que você não sabe nem o que aconteceu naquele processo inteiro e arrotar que a partir de amanhã todo mundo vai ser compulsório. É impossível.